O Trilhas da Democracia de hoje debate a desmedicalização da vida. Os nossos convidados são o médico Celerino Carriconde e o terapeuta quântico Wallace Lima. Sejam bem-vindos ao Trilhas da Democracia. Celerino, no que consiste esse paradigma que é hegemônico no mundo hoje da medicalização da vida? É que numa economia de mercado, a doença sempre existe. E o que dá dinheiro, o que é? É todo o aparato montado, desde os exames, o atendimento médico e os medicamentos. Basta ver hoje no mundo o que tem de farmácia, no Brasil, por exemplo, né? E o que tem de remédio mais nocebo do que realmente... Nocebo do que aquele medicamento que não presta, tá? É o que vem lá da Índia, da China, como a civostatina, o omeprazol, a aspirina, isso já era. Mas isso está provocando... E Rivotril, que agora está voltando de novo, isso está proibido lá fora. Isso é nocebo, não presta. Mas no Brasil, nós estamos colonizados, né? A classe médica, o que mais mata no Brasil é o erro médico, né? Então o pessoal entra num jogo da economia de mercado, de vender drogas, de criar doenças no povo. Tem pacientes meus que operaram de próstata, com PSA normal. Pacientes meus com um tumor benigno de mama, operado com câncer de mama. Isso é brincadeira. Isso virou um grande negócio. Hoje um diploma de medicina, R$900 mil tu compra um diploma de medicina. Desde o vestibular até o último ano de formado. Em 2 anos você tira esse dinheiro. O que tem de médico no Brasil hoje, e não querem saber de ir para o interior. Os médicos cubanos não iam para o interior. Ficam tudo nas grandes cidades. Tá? Médico de família ganha muito dinheiro, mas não faz nada. Porque no interior ele chega na terça-feira, ele fica fazendo fim de semana trabalhando aqui, e volta na sexta-feira e vem embora de novo para a cidade. E fica lá ganhando mais de R$15 mil, muito mais em algumas áreas, e não responde a demanda da população, que é atenção médica, atenção básica de saúde. E, Wallace, aonde entra aí a indústria farmacêutica? Olha, dentro desse paradigma na verdade, da... a indústria farmacêutica ela faz parte de um grande sistema, né? Desde 1910, quando foi lançado o relatório Flex nos Estados Unidos, que desacreditou as medicinas naturais, como a acupuntura, a homeopatia, tudo que não dependia de medicalização química foi desacreditado e chamado de pseudociência. Então, ali teve uma aliança entre a política, né? As universidades e a indústria, né? Então, você cria o currículo médico onde as pessoas não sabem nada sobre saúde, eles aprendem sobre doença e como combater os sintomas, né? E aí você é formado para esse mercado que sustenta a indústria farmacêutica, e ao mesmo tempo você tem a aliança política, que você vê também o governo distribuindo esses medicamentos todos, né? Então, são medicamentos que eles atuam nos sintomas das doenças e não nas suas causas. Então, as pessoas que entram nesse processo de medicalização, ela não é um caminho sem volta, né? Então, é uma lógica onde nós precisaríamos pensar em mudar drasticamente o currículo médico de todas as áreas de saúde, porque as pessoas não aprendem sobre saúde, na verdade. Para entender como é que o ser humano opera, ou seja, como você prevenir as doenças, como promover saúde no dia a dia. Então, se a gente tivesse gestores públicos sensíveis, nós poderíamos mudar a saúde no Brasil, ou seja, ter uma abordagem de saúde, porque se a gente olha para os planos, são planos mais voltados para doenças, se você olha para os ministérios da saúde, são voltados para a doença, secretaria voltada para a doença, então toda a lógica é a doença, entendeu? Então é um paradigma, digamos assim, totalmente superado e que gera muito sofrimento, né? e que só cresce o número de pessoas doentes, né? No Brasil você tem 80% das mortes não violentas são devido às doenças crônicas, então mostra que é um modelo completamente ineficiente e caro, insustentável, né? Então está na hora, nós já temos conhecimento científico suficiente para dar uma guinada nisso aí e trabalhar de verdade com saúde, e precisaria de gestões políticas, de políticos sensíveis a um novo modelo, de forma que esses currículos fossem alterados dentro de uma perspectiva das pessoas pensarem em ganhar dinheiro de forma honesta, mas promovendo saúde, não a doença, como é que a gente se faz hoje em dia, né? Se você, no decorrer da tua fala, tu fez referência a uma palavra que é sofrimento. Recentemente eu vi uma entrevista do Drauzio Varela, em que ele afirma que a função da medicina é, na verdade, fazer com que os seres humanos tenham menos sofrimento. Você concorda com essa opinião do Drauzio? Ela não enfatiza muito esse aspecto da doença ao invés da saúde do indivíduo, dos setores sociais?
Eu concordo em parte com ele, porque a sociedade de hoje, vê como é que esse país, como é que está hoje. Ontem eu atendi um casal de homossexuais e começou todo um processo a partir do momento da perseguição, porque não homossexuais. Porque é uma relação do eixo psico, neuro, imunoendocrino. Quando você está cheio de preocupado, sofrendo por aquela situação que está passando na vida dele, o corpo inteiro se mexe. Tá? Então, mexe no corpo inteiro, pressão que sobe, imunidade que baixa, açúcar que vai aparecer. Então, toda doença está ligada com esse estresse que ele passa. Primeiro emocional, depois outra coisa, o estresse químico. Está comendo o quê? O que o pessoal come hoje em dia? Só porcaria. Tá? Como é que está o trabalho da pessoa? Talvez tem que trabalhar 12 horas por dia, depende da profissão que você tem. Então, com 3 tipos de estresse, tá? Com toda essa situação da alimentação da pessoa, a preocupação dela que está passando por um momento assim de medo. Sabe que o medo mata, né? O medo cria doenças, né? E nós estamos no Brasil hoje do medo. Tá? Eu, na época, quando ele foi eleito, esse senhor aí, eu tinha 2 amigos, 2 mulheres amigas nossas, que eram homossexuais, e 2 homens também. E foi um maior problema para poder ir almoçar lá em casa, para conversar. Um grupo queria se mandar para a Austrália, outro disse, calma, calma, porque o estresse que passaram foi impressionante. Isso aí é altamente doentio. Toca na alma da pessoa, tá? Porque a doença vem do sofrimento da alma, é a parte espiritual que está. Tá? E essa situação do medo, ela mexe com toda a nossa imunidade, tá? Mexe com todo o teu corpo. Então é um negócio assim, é um grande sofrimento, mas a medicina não está respondendo para isso. Wallace, Celerino falou de medo. Só que a resposta dada pela indústria farmacêutica e por essa concepção hegemônica da medicalização da vida se dá através do combate ao medo, através da ingestão maciça de antidepressivos, ansiolíticos e o abuso da ideia de que existem pessoas sofrendo da síndrome do pânico, né? Você concorda com isso? Pois é, o modelo ele é pautado no medo, né, na insegurança, na desinformação. Então, as pessoas elas são estimuladas a combater os sintomas, né? Então, quando você não é levado à doença na sua essência, é uma oportunidade evolutiva, né? Então, quando a gente adoece, o corpo está sinalizando que alguma coisa não vai bem. Então, pode ser sua alimentação, pode ser problemas mentais, pensamentos tóxicos, a dificuldade de lidar, gerenciar suas emoções, a demissão espiritual da existência, que é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde. Então, é uma complexidade. Então, quando nós adoecemos, né, o correto é você investigar a causa daquilo, né, e não simplesmente debelar o sintoma com medicamentos tóxicos, porque todo medicamento alopático, ele para ser fabricado, ele tem que ser comprovado que não existe no planeta, ou seja, ele é um alienígena, né, digamos assim. É algo que é um material sintético, o corpo não reconhece, nenhum material, nenhum medicamento químico. Então, o medicamento químico, na essência, é um agressor do corpo, entende? Então, isso só deveria ser receitado numa urgência, numa situação emergencial, né? É uma cirurgia, enfim, mas as pessoas estão vivendo dependendo de medicamentos químicos, então elas agridem o seu corpo. Então, normalmente, uma pessoa que começa a tomar um medicamento para o coração, eu sei disso pela minha própria família e por mais de 20 anos também ter sido dependente de medicamentos químicos, e hoje eu tenho mais de 30 anos que não faço uso de medicamentos químicos, né? Então, eu me lembro do meu pai que tem problema cardiovascular, mas daqui a pouco ele começa a ter problema de fígado, daqui a pouco problema digestivo, daqui a pouco é problema dos rins, e aí você vai aumentando a quantidade de medicamentos, e cada um medicamento que chega ali, ele é um agressor a mais, entendeu? Que vai criando situações, digamos assim, novas de agressão ao corpo. Então, é uma máquina de promover doença, né? E uma coisa muito interessante é que os médicos, né, médicos não como Celerino, que já saiu da caixa, né, que está dentro de uma nova perspectiva, eles morrem 20 anos mais cedo do que a população, no Brasil e nos Estados Unidos. Então, ele é vítima do próprio sistema. Então, o médico, na sua ignorância, quando ele entra nessa lógica da medicalização, ele é a primeira vítima do sistema. Nos Estados Unidos tem associação, como aqui os alcoólicos anônimos, você tem de alcoólicos, de dependentes químicos, de drogas pesadas, ou seja, é um sofrimento muito grande, né? Para o profissional de saúde, que deveria ser um exemplo, né? Ele também mostra a fragilidade no sistema, né? Então, isso é interessante que os médicos percebam isso, porque a partir de
de um olhar para a saúde, nós poderíamos levar para os futuros gestores, né, a urgência de mudar esse currículo médico, que é exatamente o que está por trás de todo esse processo. Celeriano, de acordo com o que o Wallace disse, os medicamentos, quer dizer, uma boa parte dos medicamentos, ou pelo menos daquilo que está na cabeça da indústria farmacêutica, não apenas a criação da dependência, mas também a implicação, a exigência de novos medicamentos, né? Quer dizer, se ingere um determinado medicamento, torna-se dependente desse medicamento, mas ao mesmo tempo vem na sequência a exigência da ingestão de um novo medicamento. É assim que funciona essa cadeia, não? É que um remédio, por exemplo, a cifostatina, para baixar colesterol, o malefício dela é maior do que o benefício. Primeira coisa, cifostatina leva dores articulares, leva infarto do miocárdio, leva inclusive Alzheimer. Tá? O omeprazol leva demência e não cura a gastrite. Tá? Os remédios são para não curar, são para controlar e manter o cara doente paciente. Há uma campanha mundial do OMS. Abaixa o pacientismo, agora é protagonismo. Você é capaz de se curar. Com orientação do profissional, lógico. Então, eu entendi com os dois companheiros ontem, que eu falei, eu não curo ninguém. Deixa Jesus curar, vai, tua fé te salvou. Ou vocês assumem a sua saúde, ou então estou perdido. Se você não mudar o teu estilo de vida alimentar, não adianta tomar remédio não, entendeu? Vai remediar, criar mais doença. O que dizia o pai da medicina? Hipócrates. Faz teu alimento, teu remédio, teu alimento. Aí cura. A medicina hoje não é promotora de saúde, é uma promotora da indústria farmacêutica, promotora da doença, não promotora de saúde. E a proposta do OMS é a promoção da saúde. Eu me considero mais um promotor de saúde que um médico, porque hoje chamar de médico, perdão, meus colegas lá, há médicos bons, tem que contar no dedo. A maioria, infelizmente, criam doença nos pacientes, criam um pacientismo a vida inteira para controlar a doença. Cada 6 meses fazer um exame. Eu estou com 81 anos, há 25 anos eu fiz o único exame que eu fiz de sangue. Eu descobri a minha diabetes, que minha mãe era diabética, que eu ponho a minha urina no sítio, que é o nitrogênio para as plantas. Chegou formiga, o limiar renal 180. Aí eu comecei a fazer, fiz uma dieta radical, quer dizer, não total. Tirei todo o trigo, todo o açúcar, comi mais verduras e frutas. Num ano eu perdi 8 quilos e a minha diabetes subiu. 20 anos atrás eu tinha um tumor de próstata benigno. Fiz uma dieta sem proteína e fazendo exercício, comia o meu tumor em 95 dias. Perdi 5 quilos. Você pode ser promotor, agora não se ensina a pessoa que vai consultar a ser ela a protagonista. Porque é importante manter ela dependente do tratador. Então, na verdade, você não está desestimulando a ida ao médico, não, mas sim defendendo a necessidade de uma relação mais equilibrada, nessa relação de poder que existe entre o médico e o paciente. Você colocou um ponto essencial, a questão do poder. A relação médico-paciente é uma relação vertical. A relação deve ser uma relação dialógica, amorosidade. Horizontal, né? Horizontal. É uma relação de poder. Tu tem que sair do teu, que eu sou grande, para ser um igual a ele, só penso que eu tenho informação que ele não tem. Eu vou ajudar aquela pessoa a construir a sua própria saúde. Ela vai construir, não sou eu que vou construir. Nós precisamos... Não, só uma coisa, só. Porque no final da década de 19, haviam 2 grandes cientistas, Claude Bernard e Pasteur. Quando o Pasteur descobriu, ele não era nem médico, descobriu o micróbio, ele dialogava com eram contemporâneos, viviam na França, em Paris. Aí Pasteur dizia assim, Bernard, a causa da doença é o agente. E Bernard, que era um fisiologista muito mais do que realmente um médico, professor de universidade. Ele fez, inclusive um livrinho dele, em 1890, eu ia trazer aqui, me esqueci de trazer o livrinho, que é espetacular para o médico. Ele disse o seguinte, o terreno é fundamental. Se o terreno está bom, o agente não vai atuar. Aí aquela discussão entre os dois, chegou o final da vida do Pasteur, muito doente, chamou Bernard. Bernard, você tinha razão, é o terreno mesmo. Tem que tratar, é o terreno que é o corpo. Uma terra que está ácida, a planta não faz todo o seu metabolismo, a rota metabólica, vai pegar doença. Tem que usar agrotóxico. Um corpo que está muito ácido, vai pegar o quê? Infecção e pegar até câncer, e você fica o quê? Então, você alcalinizando o teu sangue, você vai promover toda a sua saúde, inclusive. Fácil, só mudar uma dieta. Então, eu acho que hoje está faltando a compreensão, outro paradigma de pensar como promoção da saúde, não tratador de doenças. Wallace, a medicina, e particularmente a medicina psiquiátrica,
são agentes fundamentais na construção de uma sociedade do controle? Olha, a medicina, a grande questão da medicina, a meu ver, está no currículo, né? Porque eu fico imaginando que dentro de um novo contexto de saúde, o profissional de saúde ele tem que entender de ser humano, de gente, entendeu? Na acepção da palavra. Então, ele é uma pessoa que é um mediador dos processos, né? E pela autoridade que ele tem, ele pode facilmente contribuir para ser um despertador de esperança nas pessoas e de informação, de trazer informação de forma a ajudar aquela pessoa a compreender melhor sobre si mesmo. Então, um profissional de saúde, o processo de um profissional de saúde é exatamente contribuir para que aquela doença ajude aquela pessoa a evoluir como ser humano, ou seja, se conhecer melhor. Né? Porque se você... Mas essa é uma figura excepcional. Esse é o papel... Com a exceção daqueles médicos formados em saúde pública, herdeiros do processo de reforma sanitária. É exatamente isso. Seria uma mudança antigamente na China, né? Dizia-se que os médicos eles recebiam para manter a família saudável. Quando a família adoecia, ele deixava de receber. Ou seja, é promover saúde. Então, o profissional, a lógica hoje é uma lógica a serviço onde o médico ele foi induzido de maneira muito hábil a ser um vendedor de medicamentos. Né? Então, ele é, na verdade, um atravessador da indústria farmacêutica. Ele é induzido, ele desde cedo, ali nos primeiros períodos, ele já leva medicamentos para casa. E aí isso leva a que ele tem uma relação de poder com as pessoas, ele está levando, a pessoa tem dor de cabeça, eu tenho aqui uma amostra grátis para isso, para aquilo. Ele começa a ser valorizado por aquela atitude, entendeu? Então ele é... Uma hora mais desagradável quando você está na recepção de um consultório, você tem que dividir o espaço com os representantes exatamente. Então é um aliançamento dos médicos muito grande, então é uma grande rede. Possivelmente a indústria farmacêutica é a maior indústria de marketing, é o marketing mais extraordinário que se tem da humanidade, porque ele transformou profissionais nobres que têm um papel social extraordinário, que é o médico, em vendedores de medicamentos, ou seja, a serviço de um modelo de doença, não é um modelo de saúde, né? Onde o próprio médico que entra nessa história, ele está mais doente do que o próprio paciente, entendeu? Então, é importante que os médicos entendam isso, porque as pessoas que estão envolvidas nesse processo, só elas podem reivindicar um modelo de saúde, porque elas são vítimas desse processo também, né? E elas poderão ser mais prósperas, inclusive, financeiramente, cuidando de saúde, gerando bem-estar para as pessoas e mais felizes. Porque também quando você tem a questão da realização, você chega lá para um médico, eu me lembro meu pai lá, foi lá, tinha problema cardiovascular, pressão alta, aí o médico passou lá um medicamento e pergunta para ele. E meu pai pergunta, eu vou tomar esse medicamento durante quanto tempo? Ele disse, para a vida toda. Vida toda significa, eu não estou aqui para lhe curar, eu sou um incompetente, eu não estou aqui para lhe curar, estou aqui para manter você doente. Só que ele não diz uma coisa, né? Eu vou manter você mais doente do que você chegou. Foi o que aconteceu com meu pai ou com qualquer pessoa que entra na medicalização, porque ela começa a tomar aquelas estatinas, aquelas coisas, e vai desencadear um monte de problema. Então, é um modelo completamente ineficaz e que é mobilizador de sofrimento em massa, né? Então, essa quantidade de farmácia que nós temos assim, em todas as cidades, né? É uma coisa impressionante, mostra o quanto o nosso modelo é doentio, né? A quantidade de hospitais, aqui em Pernambuco é considerado o terceiro polo médico do Brasil. Eu costumo dizer às pessoas, eu gostaria de ser o último, né? Porque o terceiro polo médico significa tem muita farmácia, muito hospital, tem muita gente doente, né? Então, quanto mais farmácias e hospitais, significa o modelo é ineficiente. Mostra a ineficiência desse modelo. Então, o que nós... Existem bairros no Brasil em que o comércio se divide entre farmácias e academias de ginástica, né? É algo esquizofrênico. Tem né? mais farmácia do que padaria. É isso aí. Eu sei que vocês já indicam, já deram pistas aqui do que seria um modelo diferente, alternativo em relação a esse da medicalização da vida, quer dizer, um novo paradigma de desmedicalizar. Medicina, né? Mas eu queria que você aprofundasse mais e se possível, desse quais são as características fundamentais dessa alternativa em relação a esse paradigma da medicalização da vida? Olha, seria educação, informação de qualidade. Então, a gente sabe hoje, por exemplo, que de 10 brasileiros, 9 têm deficiência em vitamina D3. A vitamina D3 é um hormônio esteroide, na verdade, né?
que atua ativando mais de 320 genes do nosso sistema imune, tá? E que nós poderíamos simplesmente, ao invés de estar dando vacina para a gripe, né, promovendo vitamina D3, levando as pessoas para tomar sol, porque a vitamina D3 vem do sol, né, ou de suplementação diária, né, caso a pessoa por algum motivo não possa tomar sol. E isso evitaria dengue, chikungunya, zika, né? Esse próprio vírus que está vindo aí da China é vitamina D3. Então, chega no inverno, em vez de estar indicando vacina para as pessoas, é elevar os níveis de vitamina D3, entendeu? Então, uma orientação, você imagine se você tem profissionais de saúde ensinando as pessoas a se alimentarem, programas nacionais de alimentação com alimentos orgânicos, sem agrotóxicos, para você... E aí você criaria um fortalecimento dessa rede de agricultura familiar, de sustentabilidade, entendeu? Então você tem como promover saúde e gerar riqueza na nação, né? Dentro de uma proposta de agroecologia, onde você sai também da indústria do veneno, que o Brasil é o maior consumidor de veneno do mundo, entendeu? Então eu imagino que hoje nós temos conhecimento suficiente para educar a população no sentido de se prevenir, né? Então, você tomar suco verde por dia, eu tomo meio litro de suco todo dia, há muitos anos, né? Com frutas e verduras orgânicas. Então, se você orienta as pessoas a tomar um suco de limão com cenoura, alguma coisa, entendeu? O alho, você tem inúmeros antibióticos naturais, a celerina é um mestre nisso aí. Então, como você educar as pessoas a, no seu dia a dia, ter uma farmácia em casa, ter uma verdadeira farmácia viva em casa, entendeu? Né? Os custos são muito menores do que você está pagando esses planos de doença e está tomando medicamentos. Então, é uma questão de política pública de informação, ou seja, o que é que está por trás das doenças, né? Ou seja, o que é que está levando as pessoas a adoecerem, e você entra na contramão não com medicamento, que vai gerar mais doença, né? E vai gerar os efeitos colaterais danosos e vai deixar aquela pessoa empobrecida, porque ela vai passar a vida toda naquela dependência de comprar aqueles medicamentos. Você iria criar uma cultura de saúde, né? Então, criar uma cultura de saúde e que você use os meios de comunicação de massa, né, com profissionais competentes exatamente para educar a população a se prevenir no seu dia a dia e a prevenir das doenças e a promover saúde, atividade física, meditação. Então, tem inúmeras atividades reconhecidas hoje cientificamente que são muito poderosas na prevenção das doenças e promoção da saúde. Então, a lógica seria gestores públicos que tenham essa consciência, né, que possam alavancar políticas públicas que tornem viável. Isso seria algo assim, de você fazer uma revolução no país, né? Através de alimentação, através de atividades, através de práticas diárias, né? Que nos fortaleceria o nosso sistema imune e promoveria a nossa saúde. Já existem experiências de secretarias de saúde que abrem espaço para esse tipo de ação médica? Olha, você tem no Brasil, houve um avanço muito grande no Ministério da Saúde das práticas integrativas, né? Então, você tem hoje em torno de 29 práticas integrativas na saúde, que são práticas não alopáticas, reconhecidas mundialmente e que promovem a saúde. A grande questão é que aqui em Recife mesmo tem dois centros, né, de atendimentos, onde a população pode ir gratuitamente e se beneficiar. A acupuntura, a homeopatia, até as constelações familiares já fazem parte. Então, inúmeras terapias já foram aprovadas, regulamentadas e fazem parte do sistema público de saúde. Então, a gente precisa ampliar isso, né? Nós precisamos ampliar isso, nós precisamos trazer essas pessoas que lidam com a saúde para entrar num processo educativo e que a população possa usufruir disso. Então, imagine que o gestor público que tem essa sensibilidade, ele vai ampliar essa atuação, né? Porque isso você já tem hoje regulamentado pelo governo federal, 29 práticas integrativas não invasivas, entendeu? Que trabalham exatamente na prevenção. Então, se você pega as medicinas mais antigas da humanidade, medicina ayurvédica, tradicional chinesa, medicina tibetana, são medicinas que tratam o ser humano, entendeu? Olham para o ser humano. Então, o que nós precisamos é trazer esse olhar para as pessoas. Então, se você chega lá num local onde a pessoa te recebe como ser humano, procurando conhecer você, te orientar e oportunizar aquela doença no sentido de se transformar em autoconhecimento, porque quando a gente começa a identificar o que é que está por trás dos sintomas, nós nos conhecemos melhor e nós passamos a nos cuidar melhor. Entende? Então, é uma questão de gestores públicos preparados, né? A gente está aí num momento crítico da economia, da política brasileira, né? Mas todo desafio, toda crise, ela tem esse potencializador também de nos empurrar
para crescer, né? Que os novos gestores públicos que estejam chegando entendam que esse modelo de saúde primeiro, não é um modelo de saúde, segundo, ele é insustentável, entendeu? A gente está levando a população a ficar cada vez mais doente. Então, dentro dessa perspectiva que já existe no SUS, né, 29 práticas integrativas, ampliar isso para que a população de saúde, tem muita gente que nem sabe que existe isso, entendeu? Tem alguns estados que estão atuando mais que depende do gestor público que está por trás. Então, a gente precisa de gestores públicos mais sensibilizados, né, que possam dar uma contribuição real para uma nova cultura, uma cultura real de saúde. Muito obrigado, Wallace. Muito obrigado, Celerino. Você podia terminar com uma última frase? Sim. Afogados da Gazeta estão implantando fitoterapia lá para tratamento dos pacientes. E também tratamento do parto humanizado com as doulas, que é mudar um paradigma. Como falou muito bem o Wallace, depende muito do gestor. Há gestores preocupados em fazer. Só que hoje a questão de cima está muito negativa, né? Então, está cortando muita coisa. Querem até fechar essas clínicas, querem fechar, não querem dar recurso, né? Porque o ato médico proibiu essas terapias. E quem é que manda no Congresso? Além do BBB, sabe qual é o BBB, né? Bala, Bíblia e boi. E agora tem outro, que é o M, médico. O ato médico, que eles querem acabar com todas essas práticas. Porque não é bom acabar com isso aí, porque se acabar com isso, se continuar isso aí, vai diminuir o recurso, né? Diminuir os lucros. Mais uma vez, obrigado a vocês dois. E o Trias da Democracia volta na próxima semana, sempre às terças, às 9 horas da noite, com reapresentação aos domingos, às 7 horas da noite. Até lá.